Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da saúde mental em tempos de crise. Meu nome é Cláudia Gindre, eu sou psicóloga e psicanalista e quero pensar com vocês como anda a sua saúde nesse momento de crise do nosso país e da nossa sociedade. Especialmente, de novo, no caso das juventudes, elas são vistas pelo mercado como um excelente negócio. O que acontece no caso da juventude? Ao longo dos últimos anos, com o advento dessa chamada hipermodernidade ou pós-modernidade, a adolescência ela vem se alongando. Se antigamente nós tínhamos a infância, a adolescência e a idade adulta com etapas muito marcadas, cada vez mais nós vemos a infância se encurtando e as crianças ingressando muito precocemente na adolescência. Então hoje nós vemos crianças de 10, 9 anos já com muitas características e com anseios de consumos adolescentes. Objetos como eletrônicos, celulares, jogos, roupas, maquiagem e tantos outros que circulavam anteriormente apenas na esfera da adolescência, hoje já são ambicionadas muito precocemente pelas crianças. Por outro lado, o próprio mercado de trabalho em âmbito mundial fez com que a adolescência se estendesse por muitos anos. Então, se antes o jovem ingressava com 17, 18 anos no mercado de trabalho, hoje ele vem adiando esse projeto, de modo que tem estendido a sua permanência na casa da sua família de origem e só ingressa no mercado de trabalho depois de uma experiência universitária, uma pós-graduação, às vezes 2 ou 3, e com isso a adolescência tem se estendido, pasmem, até 30 e poucos anos, e em alguns casos, eu ousaria dizer, até os 40. Ou seja, uma série de produtos, uma série de práticas, uma série de padrões de consumo vão sendo propagados para esse grupo. E torna também esse grupo refém da necessidade de consumir esses produtos. Vamos pensar uma coisa bem objetiva, questão alimentar, questão da alimentação. O quanto a indústria de alimentos tem lucrado com mitos que não necessariamente são confirmados por especialistas da área da nutrição, mas que tornam alguns alimentos muito mais caros que outros em nome de um modelo fitness que se deve seguir. Ou seja, tendo descoberto que a adolescência é um excelente negócio, o mercado incidiu de duas maneiras, ajudando a ampliar esse período da vida e oferecendo produtos cada vez mais atrativos que passam a ser objetos de consumo desses sujeitos. O que acontece? Retornamos à questão da frustração. Se você passa a almejar uma quantidade enorme de produtos e se você não tem condição de tê-los no momento em que você deseja, você vive um campo de frustração às vezes muito maior do que você consegue suportar. Até porque, como eu disse anteriormente, a gente tem aí toda uma geração muito fragilizada, que alguns estudiosos chamam de geração floco de neve. Nada pode acontecer, nada pode mobilizar, e isso cria um sofrimento absurdo. Além disso, o nosso contexto mundial, e especificamente no nosso país, é de muita instabilidade e insegurança. Instabilidade profissional, instabilidade ao se andar nas ruas, os níveis de violência vêm aumentando e isso também interfere consideravelmente no estado emocional das pessoas.
Além disso, a gente tem uma questão muito importante que é a relação entre as relações virtuais e as relações presenciais. Hoje em dia, nós vivemos num mundo dominado pelas relações virtuais e isso nos traz consequências muito nefastas. Um ótimo exemplo disso são as políticas de cancelamento. Muitas pessoas hoje expostas nas redes por um número muito grande de pessoas, muito maior do que seria possível quando os contatos eram eminentemente presenciais, elas se veem em grande sofrimento porque se sentem excluídas, porque se sentem comparadas, porque se sentem aniquiladas, porque se sentem linchadas. Ou seja, essa experiência do mundo presencial e do mundo virtual tem trazido enorme sofrimento, além também de trazer para muitas pessoas, por motivos de comparação, um sentimento de solidão muito grande, fazendo com que cresçam sintomas como depressão e ansiedade. Continuando nessa linha, os sintomas contemporâneos, especialmente das juventudes, são a depressão, a angústia e o pânico. E isso decorre exatamente de todo esse conjunto que eu contextualizei até aqui. Além disso, existem as novas patologias em que o próprio corpo é palco de vários adoecimentos. Hoje nós vemos uma série de casos, especialmente nos consultórios de psicologia, de psicanálise e de psiquiatria, em que os transtornos alimentares, os transtornos de imagem corporal, as automutilações, elas vêm acontecendo num volume muito grande e tem constituído um objeto de estudo e de grande preocupação entre os especialistas. Se nós vínhamos, segundo o que chamava Foucault, de uma sociedade disciplinar, onde trabalhávamos os corpos para que docilizados eles pudessem atender às exigências do mercado, hoje nós vivemos o que se chama de sociedade de controle. O homem, o sujeito, ele é um algoritmo. Ele é como se ele tivesse tatuado na sua pele um código de barras e o trânsito dele pelo mundo e pelas relações é reconhecido e identificado por esse ID. Um bom exemplo disso é o fato de quase todas as pessoas, numa sociedade como a nossa, ser possuidor de um celular, ser possuidor de um aparelho que é um computador nas suas mãos. E esse aparelho tem um ID. Ele pode ser identificado a qualquer momento. Ou seja, o controle sobre a vida das pessoas acontece de uma forma muito mais abrangente e também muito mais nociva. E para finalizar, um ponto também que tem contribuído muito para os problemas mentais na nossa sociedade é o excesso de medicalização da sociedade. Hoje, um término de namoro que há algum tempo atrás era resolvido com alguns dias de lágrimas, algumas conversas, acolhida dos amigos, acolhida de um especialista, pode se transformar numa situação que deve ser medicalizada. Da mesma maneira, uma agitação em sala de aula ou uma falta de concentração, existem remédios específicos para todos esses casos. E com o excesso de medicalização, também o sujeito vai perdendo a sua potência e a sua gerência sobre as formas como ele deve lidar com as suas tristezas e com as suas angústias. Bom, mas não nos basta apresentar todo o quadro de dificuldades que hoje o sujeito, o jovem adulto e o adulto estão submetidos do ponto de vista do sofrimento psíquico.
É muito importante também que nós possamos pensar em linhas de fuga. Quais são as ferramentas que essas pessoas podem utilizar para melhorar a sua condição do ponto de vista da saúde mental? Tenho algumas pistas para apresentar para vocês. A primeira delas é o autoconhecimento. Quando um sujeito ele começa a saber de si, saber quais são os seus gostos, saber quais são os seus interesses, saber de fato quais são as coisas que importam na sua vida, esse sujeito ele começa a selecionar as informações que chegam naquela velocidade, naquele excesso que eu coloquei anteriormente. Portanto, a busca pelo autoconhecimento, a busca pelos valores que realmente fazem sentido para você, a busca pelo que nós em psicanálise chamamos de desejo pessoal, desejo genuíno, é fundamental para que a sua saúde mental possa ser preservada. Além disso, existe hoje toda uma linha de estudos que trabalha a questão do desenvolvimento da empatia e da solidariedade. Ser empático é conseguir se colocar no lugar do outro, olhar o outro sem julgamentos. Nossa sociedade tem feito muitas e muitas pessoas sofrerem por causa de julgamentos precipitados, por causa de julgamentos baseados em fatos efêmeros. Ser empático, olhar a vida da perspectiva do outro, do ponto de vista do outro, melhora em muito, não só a nossa própria saúde mental, porque nós paramos de comparar e de cobrar do outro que ele seja do jeito A ou B, como também nós nos tornamos pessoas mais leves e contribuímos para que outras pessoas não sofram com julgamentos precipitados e muitas vezes equivocados. Quando se fala em solidariedade, falamos mais especificamente em ações bastante concretas, ações que podem ajudar a muitas pessoas, mas que também fazem com que o próprio sujeito se reconheça naquilo que ele está envolvido. Ajudar o outro faz bem ao outro, mas acredite, também faz muito bem a você. Além disso, uma outra coisa que tem sido muito discutida é a maior valorização da experiência do que do consumo. O que significa isso? É muito mais importante, ao invés de consumirmos objetos, imagens e relações, nós estarmos preocupados em viver coisas boas, viver coisas que nos tragam alegria, viver coisas que nos tragam satisfação, que sejam atitudes de solidariedade, que sejam gestos de solidariedade. A experiência, ela é alguma coisa que não necessariamente precisa ser comprada com dinheiro. Você pode experimentar a natureza, você pode ter contato com outras pessoas, você pode conversar. Você já parou para pensar que uma conversa que não seja apenas via mensagem, apenas via direct de rede social, ela pode trazer a você muito conforto e muita satisfação? Vocês já pensaram quantas coisas nós podemos ter na nossa vida que não dependem absolutamente de um centavo? Nem tudo passa pelo mercado. Nem tudo passa pelo consumo. Muitas das coisas que nos fazem genuinamente felizes passam por experimentar momentos com pessoas a quem nós amamos, com pessoas da nossa família, com as famílias que nós escolhemos e que nós construímos. Então, junto com isso, existe um outro ponto super importante também, que é a qualidade dos relacionamentos que nós desenvolvemos. E aí a gente tem uma expressão que hoje é muito conhecida, que é a dos relacionamentos tóxicos.
nós devemos nos livrar dos relacionamentos tóxicos. O que são os relacionamentos tóxicos? São exatamente aqueles relacionamentos que nos impõem uma série de padrões pré-estabelecidos a serem seguidos e que não estão relacionados com aquilo que eu disse anteriormente, com o nosso autoconhecimento, com os nossos gostos pessoais, com aquilo que nos faz bem. Vamos investir em relacionamentos e encontros em que nós possamos partilhar experiências, em que nós possamos trocar reflexões, em que nós possamos trocar afetos que nos façam nos sentir melhores. E quando a gente não estiver bem, acreditem, sempre haverá uma pessoa ao nosso redor disposta a nos ouvir, a nos acolher. E junto com essa pessoa ou essas, nós podemos ter várias experiências que vão nos tirar em muitos momentos de muita angústia e muito sofrimento. Um outro ponto importantíssimo é saber dizer não aos imperativos. Todos esses imperativos que eu apresentei anteriormente e que existem hoje no nosso contexto social, eles podem e devem ser questionados. Você não nasceu nessa sociedade para aceitar tudo que é apresentado para você. Você precisa ter crítica com relação ao que te é apresentado. Você precisa questionar e você precisa exercitar o uso da palavra não. Nem sempre tudo que nos é pedido, tudo que nos é indicado é o melhor. Por isso a gente volta lá para o primeiro ponto, o autoconhecimento. Na medida em que você se conhece, você consegue dizer não àquilo que realmente não faz sentido para você. E por fim, eu gostaria muito de lembrar, principalmente nesse momento em que nós vivemos, que relativizar o sofrimento é uma coisa muito importante. Entendam, sofrer, se angustiar faz parte da vida e passa, porque acreditem, tudo nessa vida passa. Aprendemos a relativizar e a valorizar mais os momentos importantes, significativos e positivos do que as imposições que nos são feitas. Para mais vídeos como esse, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha e eu aguardo vocês em outras oportunidades.